gente chega assim bem animado para mais uma aula de função. Exponencial. Achei que era especial. Mas também é muito especial, porque depois, quando chegarmos lá pela aula 51, que formos aplicar, você vai ver que em muitos ramos, e aí é o melhor de tudo, fora da matemática, né? Na geografia, na biologia, em lugares assim que você nem... Assim, biologia tudo bem, mas geografia você pensa, não, geografia é mentira, mas na geografia vai se aplicar. Então, isso é muito bom saber que é uma disciplina que vai ser usada e vai servir como base para as outras. Ainda bem que é a primeira, né? Não, é a segunda. Nós já falamos sobre exponencial, revisamos. Não, estou dizendo que ainda bem que a matemática é a primeira disciplina para poder ajudar as outras. Eu não queria falar, porque vão falar assim, estão se gabando. Não, mas, poxa, sem a matemática, o que seria da gente? O que seria de nós, né? A matemática é a base, né? Às vezes, assim, em sala de aula, agora a gente pergunta, né? E aí, você já parou para pensar por que estuda matemática? Lembra que foi na primeira aula a gente perguntou? E nós nem deixamos vocês perguntar. A gente já vem para a aula e fala, vai usar aqui. Vai usar aqui. Quando que eu vou usar? Não tem essa pergunta, não. Corta. Isso. Vai usar aqui, você vai usar aqui, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e tem que usar aqui, entendeu? A gente já faz já antecipa a pergunta, né? Um aluno da mediação nunca vai perguntar assim, mas onde que eu vou usar isso na minha vida? Não vai. Nunca. Não vai. E se perguntar é porque é desavisado. Porque aqui a gente mostra muitas as aplicações de tudo quanto é estudo que a gente faz, né? Vamos lá então, aula de número 49 na telinha. E a aula de hoje traz a parte 2, o segundo episódio da temporada. Por isso que eu titubeei lá. Você falou, é a primeira. Eu falei, não, é a segunda, não, é a primeira. Matemática é a primeira. Então, na segunda aula, nós vamos fazer o quê? Valor numérico. Valor numérico, vocês já sabem, é a famosa máquina de calcular. E também hoje vamos aprender a resolver algumas equações exponenciais. E é nesse momento, né, professora Maurício, que a gente vai entender o porquê que a gente viu potenciação agora, fez uma revisão de potenciação e de tudo mais, certo? Certo. E vamos de oferecimento da aula, né? Olha lá os nossos alunos lindos com o professor Marcos. Muito bem, que legal, né? A turma animada. Eu acho que tem uns que estão, acho que foi dia de teatro aí, ó, porque eles estão com, né, com coroinha na cabeça, estão cheios das indumentárias aqui, né? Acho que é dia de apresentação de teatro aí. Legal, né? Muito bem, muito bem. Lindos nossos alunos, lindo nosso povo, nosso pessoal. Professor Marcos, um abraço, né? Muito grata aí pelo registro e a gente fica muito feliz de ver vocês aqui. Sabe o que a gente faz enquanto tá no slide? A gente tá assim, né? Curicando as fotos. A gente tá assim, olhando para cada um enquanto tá no slide. Aí tem dois comunicados importantes. Primeiro, o professor Marcos, faltou a foto da escola pra gente. Na verdade, o professor Marcos mandou a foto da escola, mas com o corpo docente, né? Isso. Aí a gente não colocou a gente quer ver a frente da escola para ficar assim, curioso e dar aquela vontade de visitar vocês. E a segunda coisa, olha aqui para nós aqui, ó. A gente ficou sabendo que vocês estão fazendo conversinhas aí. Ficou sabendo já. O professor Marcos fuxicou com a gente aqui uns negocinhos aí no WhatsApp. Mas que tudo fique bem claro, amigos, né? Negócios à parte. Negócios à parte, né, professor Maurício? Legal. Mas vamos descobrir de onde é esse povo todo? De onde essa galera bonita? Vamos lá? A escola é a escola Cláudio Manuel da Costa. No distrito de Colina Verde, em Governador Jorge Teixeira. Município de Governador Jorge Teixeira, em Rondônia. E aqui faltou a nossa foto da nossa escola, né? Beleza? Mas fica o abraço para todos vocês, tá? O beijo no coração dos alunos e tudo mais. E agora a gente vai dar uma brincadinha aí, tá? Professor Marcos, aquele abraço, tá? Então aqui a gente tem, ó, Torre de Hanoi. Já brincou de Torre? Você conhece o jogo? Já jogou? Eu não gosto muito, não. Eu sempre perco. Dá pra chegar mais pra frente aqui, ó. Já jogou? Já? Mais? Já? Brincou? Aqui? Quase que vai pro chão. Agora, aqui atrás, tem aqui na frente. Olha lá o GIF da Torre de Hanoi. Torre de Hanoi tá acontecendo. Vai de novo, só pra me ver. Nós temos os pinos e temos os discos, né?
Rapidinho. Calma aí. Tem quantos lá? 3? Deixa eu pegar só 3 aqui. Deixa eu ver se eu sei. 3. Eu vou imitar o GIF, tá? Ei, tem umas aí que quase não aparecem, né? Por conta da cor. Tá aparecendo aqui? Tá. Não, tá. Tá aparecendo. Deixa eu ver, ele joga pra cá. Então, a Torre de Hanoi, né? Vamos lá na telinha primeiro pra gente dizer pra vocês o que é a Torre de Hanoi, depois a gente joga junto aqui, tá? O jogo Torre de Hanoi é muito utilizado para avaliar a capacidade de planejamento e solução de uma pessoa. O objetivo é transferir o pino a torre de um pino para o outro, de modo que uma peça maior nunca fique sobre uma peça menor. Atenção, senhores, transferir a torre todinha de um lado para o outro, só que tem uma regra. A torre maior, uma peça maior, nunca pode ficar sobre uma peça menor. Nunca. Então tem esse detalhezinho aí, né? Isso. Então vamos lá, vamos tentar aqui? Vamos brincar aqui de Torre de Hanoi com vocês? Ó, a Torre de Hanoi, na maioria... Pode chegar mais um pouquinho. A Torre de Hanoi, na maioria das vezes, ela tem na escola. Tem na escola. Tá? Na escola. Se você buscar lá na sala de material multisseriado, tudo... Sala de recursos. Sala de recursos, isso. Tem na escola, tá? Se não tiver, é muito fácil de fazer também. A gente pode fazer os pininhos aí, né? Ela é são hastes, né? Tem 3 hastes, 3 aqui pinos. Mas pode fazer com mais? Ou 3 é... É 3. A Torre de Hanoi, a regrinha é 3. Só 3. E aí a gente tem os discos, né? Agora o disco pode ser mais. Os discos pode ser de EVA, né? Só precisa fazer um furinho no meio para poder ele encaixar aí nas hastes, certo? Beleza. Então, nós vamos lá. Vamos começar com um disco. A gente tem que passar os discos de um pino para o outro e ver quantos movimentos a gente vai fazer. Se então, for tem que ser daqui pro último? Pro último, vai lá. Um disco... Um movimento. Um disco, um movimento. Vamos ver, professor Maurício, agora 2. Bota 2. 2 discos? 2 discos. Aí o menor não pode ficar embaixo do maior. Não então, pode. Então, colocar um esse. movimento, 2 movimentos, 3 movimentos. Isso pronto, mesmo. Passei tudo pra cá. Então, um disco, um movimento. 2 discos, 3 movimentos. 3 movimentos. Vamos de 4 discos? Eu vou pegar o azul, porque o amarelinho quase não vai aparecer, né? Por conta do croma. Vai. Vamos lá, agora temos 3 discos. Será que quantos movimentos vão ser possíveis ser feitos? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, só você não passou pro pino da ponta, né? Eu joguei o errado. Percebi na hora que começou. Ela já tá maceteada já, né? Mas... esse é meu, essa Torre de Hanoi é tá minha. viciada lá dela. Lá em casa, as brincadeiras das meninas é igual jogar baralho com o dono do baralho. Não dá, tem que ser baralho novo. É viciado? Quando ela olhou, ela fez assim, ó. A Torre de Hanoi, então vamos lá. Um disco foi feito um movimento. Com 2 discos nós fizemos 3 movimentos. Agora com 3 discos fizemos 7. 7 movimentos. Vamos tentar com 4? Consegue, será? Não sei, será? Vamos ver. 4 discos. Vou fazer pra cá. 1, 2, não vou falar nada. 3, 4. Lá foi 7, né? 5, 6, 7, 8. Vai ficar no meio, tu sabe, né? Vai ficar no meio, já sei. Tu sabe, né? Eu já sei também que vai ficar no meio. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 movimentos se tivermos 4 discos. Será que esse é o número mínimo de movimentos ou dava para fazer com menos? Eu tô na aula de exponencial, não é? Os números não são de potência, não, porque deu 1, 3, 7, 15, não é na potência, não tem esses números na potência, não. Na potência? Então, é claro que a gente vai mostrar para vocês como funciona esse processo de quantidade de movimentos relacionado à quantidade de discos. Então quer dizer que se eu souber um pouco da matemática exponencial, eu vou jogar e já sei quantos movimentos é o mínimo. Se eu conheço, então, o jogo, eu estou apostando com alguém, eu vi ele movimentar errado, eu já sei que vai perder. Vai, isso mesmo. Então, eu posso dobrar a aposta, triplicar a aposta, que ele vai perder. Muito bom. Muito bom, né? Vamos na telinha, então, vamos entender melhor o processo de como funciona essa equação que vai originar a quantidade mínima de movimentos. A gente tem a quantidade de discos, mas a gente vai mostrar para vocês a quantidade mínima de movimentos. Olha lá, então.
Na Torre de Hanoi. Na Torre de Hanoi, para cada quantidade de discos, conforme o quadro, determine o número mínimo de movimentos. Aí no quadro nós já temos até 5 discos, não é? Ah, então 0 discos, 0 movimento, não tem, né? porque não tem. Não movimentou nada, tá só feito só o encaixe, né? Aham. E um disco? O movimento, assim, eu ganhei. 2 discos a gente fez 3 movimentos. 3 discos a gente fez 7. 4 discos, 15. Ah, então... e a tabela já nos diz, professor Maurício, que se for 5 discos serão 31 movimentos. Mas como será que foi descoberto essa quantidade mínima de movimentos, né? Como será? Quando a gente tem a Torre de Hanoi, olha aí, outro GIF aqui com 4 discos, ó. Vamos contar? Vamos voltar aqui, vamos contar? Vamos. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha aí, agora ficou na pontinha. Ficou na pontinha. O seu ficou no meio, mas aqui ficou na pontinha. É por causa desse aqui, eu coloquei primeiro lado e depois pra cá. Tem uns detalhezinhos aí que podem ser observados, né? Que vai ajudar vocês bastante a resolver a Torre de Hanoi sem problema. E aí, o legal de brincar com isso aqui, para não ter chance de repente, você movimentar enganado e tal. Às vezes você nem quer trapacear, mas você viu lá, movimentou errado, sem querer, não percebeu. O bom é no computador. Porque o computador não aceita, no computador, ele não vai aceitar uma peça menor, né, debaixo de uma peça maior. E isso é legal, por quê? Porque quando tu fizer isso no computador, ele vai fazer assim, ó, ele acusa que tem uma coisa de errado. Sim, verdade, né? E lá já conta também os movimentos, né? Que você pode perder a conta. Você tá jogando, você se perde, porque alguém fala com você, não, joga pra cá, puxa pra cá, você perde. Então lá já marca o número de movimentos e ele não aceita, a regra foi programada, não aceita. Você colocou uma peça menor, colocou uma maior em cima, vai fazer, aí volta, sozinha. Ah, então legal. Dá pra jogar aí pelo computador também, né? Coloca lá a Torre de Hanoi, jogo, e aí dá certinho. Agora sim, uns já entenderam a estratégia, mas será que matematicamente falando, como que isso pode ficar? Vamos mostrar? Olha lá então, considere uma torre com N discos. A pergunta é... Qual o número mínimo de movimentos para dispor todos os N discos de uma haste a outra? E é interessante, olha só. Para movimentar todas de uma haste a outra. Quer dizer, não tem aquele negócio de falar assim, tem que ser para o último. Não, é de uma haste para outra. Movimentar todos sem colocar em cima ou embaixo. Não tem, tá lá, ó. De uma haste a outra. Você entendeu? Perceba que para N discos o número mínimo de movimentos é 2 elevado a N menos 1. Esse menos 1 não é aqui no expoente, tá? É 2 elevado a N menos 1. Tá? Então é igual aquela função que nós fizemos no gráfico em uma das aulas. Sim. Que tinha lá elevado a N menos 1. Menos 1, isso fora. mesmo. Então, quando a gente brinca de Torre de Hanoi, né, a gente tem uma situação aí que a gente pode estar analisando conforme a matemática explica. Então, vamos dizer que numa certa quantidade de discos, uma determinada pessoa, Mateus, dispôs todos os discos de uma haste para outra, utilizando a quantidade mínima de movimentos. Sabendo que ele realizou 511 movimentos, olha só, Mateus montou lá o joguinho na casa dele, fez os discos, começou a brincar. E o Mateus descobriu qual era a técnica de movimentar os discos. E ele conseguiu movimentar todos na quantidade mínima, 511. O Mateus é um gênio, velho. Mateus é Mateus, não é? Mateus só é preguiçoso, mas ele é um gênio, né? É um gênio. Se eu tiver aluno Mateus nessas escolas aí, vai dizer preguiçoso não, preguiçoso não. Mas é um outro aluno Mateus, é esse aqui, esse Mateus aqui, ó. Esse aqui é um que tá perto aqui? É um que tá aqui pertinho. Vamos lá então, vamos resolver? Vamos. Agora a quantidade de movimentos foi dada, né? Então foram 500... Não é o N. Então, não é o N, a quantidade então não é aqui. Não, a quantidade de movimentos. A quantidade de movimentos foi dada. Eu tô querendo saber quantos discos tinha. Vamos supor aqui, vamos criar uma sugestão? Vamos dizer que se fossem 9. Porque assim, ó, até 5 movimentos, nós já sabemos, não é? 2 elevado a 5, 32. Menos 1, 31.
Então é só substituir os valores da potência. Vamos pensar no 9? Bora. 2 elevado a 9. 512. Tira 1. 511. Então, 9 discos é a quantidade, né, que ele utilizou nessa brincadeira aí. Então, ele utilizou 9 discos fazendo 511 movimentos. Pega! Tenta Muito com 9 bom. aí. Ali tem quantos? 8, né? 2, 4, não, tem 6 só. 7. 7? Acho que é. Ou é 6? É 6, É teu? É meu, mas eu não sei. Sabe. 6 discos. Bora ver então. Olha lá. Ixi, esse aí é com 9, é? Conta ali quantos tem. 3 azuis. 2 verdes. 3, 6, 9. 8, 9, 10. São 10? 10. Eita, Uau. pega! Com 10 discos, quantos movimentos vão dar? Bom, já sei, porque 2 elevado a 9 é 512. Então, 2 elevado a 10... É o dobro, é 1024. Tira Menos 1, 1023 movimentos. Eu acho que eu não tenho sanidade para ficar movimentando, né? Assim, não. Verdade. E agora nós vamos falar do valor numérico de uma função exponencial. Que foi o que nós fizemos. Isso, acabamos de fazer, acabamos de substituir em algum determinado valor, né? O valor numérico é sempre a mesma coisa, isso que é legal, né? A pegada é sempre a mesma. O valor numérico de uma função, você vai trabalhar com o quê? Com substituir as letrinhas pelos valores dados no problema. Então é muito de boa, muito fácil. E a potência, substitui o valor, resolve a potência. Se tiver uma conta adicional, o menos, o mais, resolve. Tá resolvido. Fácil. E aí? Fácil. Hã? Fácil. Será que é fácil mesmo, cara? Aí eles estão assim, ó. Sei não, hein? Eu duvido. Será que isso é fácil? Gente, é fácil, tá? Bora fazer, porque é fácil. É do mesmo jeito que a gente já fez nas anteriores, né? Substitui. Só substituir o X pelos valores. Pronto. E manda ver. Vamos embora, pra frente. Vamos de exemplo, então? Olha lá. Um exemplo de número 1 vem dizendo o quê? Considere a função da torre de Hanoi. F de x é igual a 2 elevado a x menos 1. Né? Ali é a função que determina a quantidade de movimentos na torre de Hanoi, quantidade mínima. Calcule, letra A, o f de 0. Onde tem x, eu vou colocar 0. Depois o f do número 4. Onde tem o x, eu vou colocar o número 4. Depois o f de 3, depois o f de 5. Muito bem. Então a gente vai substituir no lugar de x os valores dados no problema, né? Vamos lá, vamos fazer primeiro o f de 0? No lugar do x, vamos colocar? 0. 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1 menos 1, 0. F do número 4 no lugar do x, vamos colocar 4. 2 elevado a 4, 16. Menos 1, 15. Ah, legal. Já estou vendo aqui, né, que se fossem, quando foram 4... Deu 4 movimentos. 4 discos, 15 movimentos, né? Isso. 0 discos, 0 movimentos. 4 discos, 15 movimentos. Legal, né? Já vai dando aí de cara aí a solução da Torre de Hanoi. Exemplo ainda de número 1, agora o F de quando é 3 discos. Eu já sei que deu 7, né? 7 movimentos. Claro, porque 2 ao cubo... 8. 8 tira 1... 7. 7 movimentos. E se fossem os 5 discos? Bom, 2 elevado a 5... 32. Tira 1. 31. 31 movimentos. Até aí eu acho que ainda tem mentalidade para fazer. Não, acho que até 6 ainda dá pra... Porque assim, não é muito... Vai dar 63. 3 discos, 7 movimentos. E é legal a gente saber o número mínimo de movimentos, porque a gente já vai se baseando naquilo, né? Isso. Se passar, tá errado. Ah, não é que tá errado, é o número mínimo, né? Mas o objetivo é fazer com o mínimo, né? E aí a aposta seria essa, né? Quem conseguir passar com menos movimentos ganha. Se você fizer com 31 movimentos, por exemplo, você já sabe que você fez o mínimo. Sim. Você não tem que torcer para os outros fazerem mais. Né? Bora ver então agora, voltando ao assunto lá da dobradura de papel, da aula 1 de exponencial, a gente dobrou o papel e fez retângulos. Foi vendo os retângulos, né, que eram formados. Então bora ver. Dado o conjunto A com os números 2, 4, 6, 8 e 10, encontre a imagem dessa função, ou seja, encontre os resultados na função quando o x vale 2, quando o x vale 4, quando o x vale 8. Eu vou só trocar e vou encontrar o resultado. Então aí, olha só, agora é uma mistura, né? Uma mistura. Nós pegamos agora o conjunto domínio, vamos substituir os valores do domínio na função exponencial, vamos encontrar a imagem, vamos construir o diagrama de flechas que foi visto lá atrás. Lá na unidade 1 ainda, né? isso. Ai, mas top, a gente consegue, né? Olha lá então.
Na tabela, 2 elevado a x, no lugar de x a gente vai substituir por o 2. Domínio, né? Isso, aqui o 2, o domínio. 4, 6, o 8. Esse é o nosso domínio. Isso, e a nossa imagem? 2 elevado a 4. São os resultados, Pronto. né? Então, podemos ligar todo mundo com as setinhas aí, com as flechinhas? Podemos. Olha lá. Quando o x é 2, 4. o y é 4. Quando o x é 4, o y é 16. Quando o x é 6, o y é 64. Quando o x é 8, o y é 256. E quando o x é 10, 1024. Beleza? Beleza. A imagem, então, são os valores, os resultados, né? Que saíram da máquina de calcular. Isso aqui é máquina de calcular. 2 elevado a x é a operação que está acontecendo dentro da máquina. Vamos de equação agora, então? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho das equações exponenciais. E as equações, elas vêm numa pegada que vai usar agora muito a potenciação. Então, por que a gente trabalhou potenciação com vocês na unidade 1? Por que a gente revisou agora? Vai precisar. Tá? E aí, vou fazer uma pergunta para vocês. Lembram das propriedades da potência? Agora as propriedades eu vou decorar. Se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. Mas então, se for dividir... Calma. Mas é essa, né? Essa mesmo. Essa mesmo? Então, se for multiplicar os expoentes, eu vou somar. E se for dividir? Vou subtrair. Então, quer dizer que se eu tiver uma equação, precisar fazer alguma jogada e tiver lá uma multiplicação, soma os expoentes. Uhum. Se os expoentes estiverem sendo somados, eu posso transformar numa multiplicação? Voltar? Desfazer a propriedade? Pode. Tô tendo umas ideias, porque eu lembro daquele... Lá no começo tinha lá aquele, né, 2 elevado a x menos 1 igual a 511. E aí eu pensei nos negócios diferentes lá. Então as equações exponenciais vêm com a gente. Vamos mostrar para vocês como isso é resolvido. Olha lá. Falando de equações, aquelas nas quais temos a variável aparecendo no expoente. Vamos lá. Característica principal dela. Bom, o x, a nossa incógnita, a nossa variável, vai ser sempre no expoente. Se a incógnita não estiver no expoente, não é equação exponencial. Não esqueça. Muito bem. Então, vamos lá de exemplo, né? Olha lá, todas essas aí são equações exponenciais. Ó, aqui, eu falei que eu tava tendo umas ideias, olha aqui, ó. Ó, tá multiplicando. Mas a base não é igual, certo? Mas eu posso deixar na mesma base. Pode transformar. Então tá bom. Mas calma, não se aperreie ainda. Tá bom. Vamos lá então, as equações exponenciais são trazidas desse modelo. 3 elevado a x igual a 81. Pra que a perguntinha aquela, né? Como eu sei que é equação? O que tem que ter para ser equação? Tem que ter uma incógnita. Um xizinho? E uma igualdade. E dois membros, né? Isso, tem um xizinho. Tem a igualdade. Tem sinal de igual. Primeiro membro, segundo membro. E o melhor, o x está no expoente. Exponencial. Muito bem! E é claro que a gente vai mostrar a equação exponencial no passo a passo. Pra cá? Pra cá, vira pra lá. Pra cá? Vamos pra cá. Mas se eu for pra cá, eu vou no rumo do portão, eu vou querer ir embora. Não, é só um pouquinho. É só caminho um pouquinho. Se eu andar mais pra cá, eu chego no portão, aí ó, abro a porta e vou querer ir embora. Não, é só um pouquinho, junto com eles lá, volta, vai. No passo a passo. Aí é bom, hein? Vamos lá, as equações exponenciais no passo a passo, porque aqui a gente sempre mostra o caminho que você tem que percorrer para não ter dúvida e chegar no resultado satisfatório, tá? Então, no passo a passo, vamos mostrar os 4 passos de como se resolve uma equação exponencial. Bem-vindos à nossa trilha, vamos lá, trilha da matemática. Primeiro passo... No primeiro passo, reduzir os 2 membros da equação ou os números da minha equação a uma potência de mesma base. Mesma base, uau! Tem hora que até Deus duvida. Isso era o passo, não era? Isso era uma pegada. Então, olha aqui, ó, se eu tenho 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2, tudo bem, mas aqui eu não tenho nada com 2, eu tenho 8. Mas 8 é o mesmo que 2 ao cubo, né?
2 é o mesmo que... 2 ao cubo é 8, né? Então a gente consegue transformar agora tudo em potência de base 2. Olha aí que legalzinho, né? Sim. Beleza? Viu lá no 4? Eu tinha visto lá, o 4 tinha. Tinha? 4 tinha? Então vamos lá. Agora a gente vai para o segundo passo. Deixando tudo na mesma base, o segundo passo traz o seguinte. Eliminar a base. E para eliminar a base aqui, eu vou, olha lá, ó, cortei. Só que eu não posso esquecer do seguinte. Tem uma propriedade aí. Tem uns expoentes, né? Beleza, então vamos no terceiro passo? Vamos. Depois de eliminar as bases, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o quê? Somar. Aplicar, né, as propriedades quando há necessidade. Isso. Então, na multiplicação, o que a gente faz com os expoentes? Soma. Soma, né? Então, na multiplicação, a gente soma. Então, agora, expoentes. depois de eliminar as bases, a gente vai trabalhar com os expoentes, só que aplicando as propriedades, tá? E no quarto passo, 4 pegadinhas. Aí resolver a equação. A equação que está no expoente. Estava no expoente, agora não está claro, mais. Se o x está no expoente, a gente precisa chegar à conclusão das nossas raízes. Nosso x, ele precisa estar lá na parte do expoente. Se o x está no expoente, é lá que eu preciso chegar, né? Por isso que a gente corta as bases e trabalha com os expoentes. E eu até vou sugerir algo que talvez fique mais prático. O passo 2 e 3 vai virar uma dancinha, porque tu vai estar no 1, passo 1. Aí tu pula pro 2 e volta pro 3. Vai virar uma dancinha. É quase um... Pronto, olha, virou uma dancinha. Por quê? Como é que é? Porque tá no 1, aí tu pula pro 3 e volta pro 2. Isso, tá vendo? Daqui a pouco a gente tá dançando aqui, calma. Macarena. Vai lá pro corpo pra alegria, Macarena. Pronto. A professora não está de magia. Tá vendo? Não sei, não pode desviar um pouco o foco que ela já... Mas olha só. Porque, vamos Mas tentar... sabe por quê? Porque eu tô vendo que o cascão tá vindo, ó. Aí eu já tô... Mas vamos fazer o seguinte, ó. Ao invés de cortar a base primeiro, vamos aplicar a propriedade primeiro, antes de cortar a base. Ó, agora pronto. Vai, Desandou. dando aula aí. Vai dando aula aí, vai. Não, mas eu preciso que tu me responda. Sim. Sim, vamos. 1, 3 e 2. 1, 3 e 2. Tá parecendo... Aula de dança. Aula de dança. Então, nos 4 passos, a gente consegue, de fato, resolver uma equação exponencial, tá? Ainda faltou o 4, né? Porque é 1, 3, 2 e 4. 1, 3, 2 e 4. É verdade. Então, para cortar as bases, precisamos estar com todas iguais. Para trabalhar com os expoentes, porque o x está no expoente, é lá que a gente quer chegar, tá? Vamos praticar? Vamos. Então, vamos lá. Mais alguns exemplos aí, vamos praticar. Então, nas duas aqui, nós não temos... A mesma base. E também não vamos precisar aplicar propriedade, porque só tem 2 números de cada lado, certo? Então vamos lá. 3 elevado a x, né? A gente deu ela até de exemplo ali no começo, né? É igual a 81. Quem é o 81? O 81 é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 3, 4 vezes. Beleza. Então substitui. Beleza. Então... Porque eu quero deixar na mesma base, né? Isso. Então, aqui, como é que fica? 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. E aí, agora a gente pode cortar as bases? Pode. Esse corte ali ficou desalinhado. Ele era aqui, ó. Corta e corta. Beleza. Cortei. Beleza. Depois de cortar, aí a gente vai igualar os expoentes. Isso. Tem que aplicar a propriedade, mas aqui não precisa, né? Nesse aqui não precisa. Não tem. Então beleza, né? Claro que já é a resposta, então, x igual a 4. Acabou. Beleza. Claro, porque se eu botar o 4 no lugar do x lá, quanto que vai ser 3 elevado a 4? 3 elevado a 4 o próprio 81. Beleza. Vamos ver a outra? Isso mesmo. Vamos lá. A outra, 2 elevado a x menos 5 igual a 16, mas o 16 não está na mesma base do 2. Mas o 16 pode ficar na base 2. Olha lá, 16 abre. O 16 é o quê? 2 elevado a 4 potência. 2 vezes 2 vezes 2, né? E aí, agora a gente pode cortar as bases? Cortamos. X menos 5 igual a 4. Ó, aqui ficou o corte certinho.
E x menos 5 é igual a 4, a gente já pode igualar as bases. Aqui também não tem propriedade para aplicar, né? Não tem. E aí vamos resolver a equação do primeiro grau. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem de outro, né? Já foi, então ficamos com x igual a 9. Vamos substituir o 9 lá para ver, professor? Bora. Vai lá. 2 elevado a 9 menos 5. 9 menos 5? É 4. E 2 elevado à quarta é? Aqui já. 16. 16. Beleza. Tem umas, claro, que são mais simples, né? E tem outras mais complexas. Vamos lá, mais um exemplo aqui. Vamos ver. Vamos lá. Mesma base. Perceba que o 4 não está na base 2, né? Mas o 4 é 2 ao quadrado. Olha lá, substituímos. Agora, aqui... O 4 é 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, tá aqui, ó. Bonitinho. Lá em cima, lá na setinha. 4, 2 ao quadrado. Pronto. E aí? Substituir. Agora aqui, que nós precisamos aplicar essas propriedades. Olha só, nós temos aqui, ó, uma potência de potência. Não é? O que acontece aqui? Repete a base e multiplica os expoentes. Olha lá, então 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 1, menos 2. Ainda temos outra propriedade aqui, ó. Na multiplicação, soma os expoentes. Repete a base e soma. X mais 4x menos 2. Somei tudo. Agora sim eu posso cortar. Então, não esqueçam, é 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Beleza, né? Agora sim podemos eliminar as bases, né? Ali somou o x com 4x para poder já ir melhorando, ficou 5x. Corta as bases, vamos trabalhar com os expoentes. 5x menos 2 igual a 2x menos 1. E agora? Fica como? Traz o 2x para cá e leva o menos 2 para lá. Quem tem letra de um lado, quem não tem do outro. Sim, muito então vai ficar 5x menos 2x igual a menos 1 mais 2. 3x igual a 1. X igual a 1 sobre 3. Beleza. E aí, x igual a 1/3, então? Essa é a resposta da nossa equação exponencial. Muito bem? Muito bem. Vamos lá, então? Então, olha só, é importante vocês ficarem atentos a esses detalhes que estão acontecendo. Né? É interessante que vocês fiquem atentos. Eu até teria uma sugestão de a gente resolver com eles essa daqui, já está feita. Mas vamos voltar e vamos resolver ela. Não, eu acho que o pessoal aqui, né? Não, essa aqui principalmente, né, professor Maurício? Pois é. Dá uma limpadinha apagar aí tudo. E vamos voltar aqui para a gente vamos resolver fazer de novo, né? Pronto, aqui vai. Só uma vez. Todas? Não, só a última. A última, né? Aqui, aí, né? Ó. Beleza. Para a gente poder explicar direitinho, o passo a passo, vocês enxergarem, agora não mais surgindo os números, mas a gente transcrevendo os números de maneira bem prática e bem aplicada. Vamos fazer aqui a mãozinha aqui para os meninos, né? Isso. Então vamos lá, o que é o 4 mesmo? O 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Como que eu posso chegar nesse 2 ao quadrado se eu não souber, por exemplo, se fosse um número maior? Faça a fatoração dele? É compondo isso, a gente pega o 4 e vai lá, divide por 2, dá 2 por 2, dá 1. O que é isso aqui então? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. Beleza. Então 2 ao quadrado é o 4. Isso ainda elevado a 2x menos 1 igual a 2 elevado a 2x menos 1. Aí sabemos que aqui nós temos outra propriedade, né? Isso. Não posso esquecer da potência da potência. Olha só como é fácil. Veja como fica. A base permanece, o expoente multiplica. Só que aqui eu tenho uma multiplicação de 2 fatores, é um chuveirinho. Isso. Né? Então vou ficar com 2 elevado a x vezes 2 elevado. 2 vezes 2x? 4x. 2 vezes menos 1? Menos 2. Igual a 2 elevado a 2x menos 1. Agora chegou aquele momento lindo. A gente pode cortar as bases. Isso. Mas é bom aplicar a propriedade antes. Isso. Né? Como está multiplicando, na propriedade a gente soma os expoentes. Agora sim, sabendo que podemos somar, a gente pode cortar. Ficamos assim, ó, x mais 4x menos 2 igual a 2x menos 1. E aqui temos uma equação do primeiro grau. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem de outro. Então vamos lá. X mais 4x, esse 2x passa para o primeiro menos 2x. Menos 2x igual a menos 1 mais 2. Mais 2.
Beleza? Vamos lá. X mais 4x? 5x. Menos 2x? 3x. 3x é igual. 2 tira 1? 1, né? Tô devendo 1, mas eu tenho 2 para pagar, ainda fico com 1. Tá multiplicando, passa dividindo. Então, o nosso x aí é 1/3. Beleza. Aqui assim, não sei, parece que fica mais visível para o aluno, quando né? a gente faz juntinho, né? Tem o surgir é bom também, porque o material vai para vocês. Então, se tá no surgir, fica ali a resposta para eles, né? E nessas aulas, onde algumas regras e aplicações demoram demais, se a gente não colocar como surgir, o que acontece? A gente gasta tempo demais em algumas e depois fica corrido em outras. Não sei se você já lembra, aconteceu isso em aulas que a gente resolvia, tinha 3 exemplos, 4 exemplos, resolvia 2, quando chegava no último já estava atropelando. Por quê? Porque o tempo ele passa. E a nossa preocupação não é correr com o conteúdo, e sim que vocês possam acompanhar. Tanto é que nossa aula exponencial são 4 aulas. Fizemos a primeira parte mostrando, relembrando potência, relembrando regras, propriedades, que eu falei, olha, vocês vão precisar, propriedades. Só aqui foram 2. Potência da potência, ou potência de potência, e multiplicação de potência com a mesma base. Só aqui foram 2 propriedades. É importante que vocês saibam fazer. É muito importante. Muito importante. Vamos lá, então? Vamos de brincando com os números? Olha lá, deixa eu dar uma passadinha aqui. Agora sim. Brincando com os números, olha aqui com a gente. No Brincando com os Números de hoje, vamos ver qual é o teste de raciocínio. Vamos lá? Tá preparado? Se prepara. Então, vamos lá? Teste de raciocínio, responda. Olha na telinha. Um homem estava indo para a Bahia com suas 7 irmãs. Cada irmã carregava 7 caixas. Cada caixa tinha 7 gatos. Cada gato estava com 7 filhotes. Quantos estavam indo para a Bahia? Eu fui nesse lugar. É o elevador Lacerda. É muito legal. E daí a gente enxerga muita coisa bonita. O mercado modelo ali, aquele amarelo. É muito lindo, muito legal. Então... Você dançou Olodum na Bahia? Olodum não, fui no Pelourinho, mas não dancei. Não dançou Olodum? Não. Mas como é que vai na Bahia e não dançou Olodum? Não passa aquela tinta... Imagina, a minha imaginação agora, aquela tinta branca. Eu sou branca, não ia aparecer tinta nenhuma. E aí? Agora com vocês. Um homem estava indo para a Bahia com suas 7 irmãs. 7 irmãs. Cada irmã carregava 7 caixas. 7 caixas. Cada caixa tinha 7 gatos. 7 gatos. Cada gato, 7 filhotes. A pergunta é, quantos estavam indo para a Bahia? E o legal é que a galera fica pensando, tem pegadinha nesse negócio? Tem, aqui tem. Na pergunta não é pegadinha, é atenção. Atenção, é um teste interpretação, de atenção. Né? Interpretação. Se ele usasse um termo aqui, a resposta estava bem prática. Ele não usou. Então tem que pensar um pouquinho além do que a minha imaginação me deixa ir. Quantos estavam indo para a Bahia? Pensa e traz a resposta depois dos intervalos, depois do comercial. Agora a gente fica por aqui, finalizando a nossa aula, né? Mas claro que a gente já está de volta com aquela revisãozinha básica, atividades de sala, resoluções, e aí a gente diz para vocês quantos estavam indo para a Bahia. A professora Lucy foi. Então ela deve saber que ela estava no avião, eles foram de avião também. Foi. Tu não viu, não? Não vi um monte de gato assim, filhote. É porque fica nas caixas lá embaixo. Mas aí, olha só, não esqueçam, tem 2 opções. Você pode pedir na escola, sala de recursos, a Torre de Hanoi para brincar com os colegas, ou você pode jogar no computador. Tá? Baixa no computador, no celular. O joguinho, acho que quando você baixa é melhor, por quê? Porque tem as regras já lá, você só consegue movimentar se for com a regra, e lá fica anotado os movimentos. Isso mesmo. Certo? Então agora é com vocês, né? Não, agora ainda não. Vamos voltar com a revisão primeiro. Revisão primeiro. Já a gente está de volta. Até lá.